Oi, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como passaram a semana? Tudo bom? Então, vamos dar sequência aqui, né, no nosso estudo. Aqui vamos para a unidade 2, a arte a serviço da sociedade. Então, a primeira imagem que a gente tem aqui é de um artista surrealista, do René Magritte. É um artista belga. Então, ele pintou essa obra aqui, a Golconda, em 1953. Então, essa obra, ela retrata, sim, muito bem aquele momento, né, que a sociedade iria passar aí no pós-guerra. Então, o que que aconteceu? Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, a sociedade, assim, ela estava destroçada. Então, as pessoas tiveram que se juntar para reconstruir as cidades, reconstruir os espaços, as casas. Então, nesse momento, teve que surgir assim novos materiais, a indústria intensificou para produzir esses materiais para a reconstrução, né, das cidades, e a arte também passou por um questionamento, por uma repaginação. Então, vão surgir dois movimentos artísticos. Um que está ligado àqueles movimentos que nós já estudamos, que é o cubismo, o Der Blaureiter, o suprematismo, o concretismo lá na Rússia, e o outro movimento que estava mais ligado à psicanálise, às questões da mente humana, que era o dadaísmo e o surrealismo. Então, tem duas perguntas que a apostila sugere aqui para vocês nesse momento, que é o quê? Qual a função do artista? Qual a função que o artista cumpre na sociedade? E você já parou para pensar qual é o papel da arte na vida das pessoas? Então, nesse momento pós-guerra aí, que as cidades precisaram ser reconstruídas, tal, teve um crescimento absurdo assim da indústria, né? E precisou de muita mão de obra. Então, o volume de pessoas que foram para as cidades elas se intensificaram assim. Então, como nós já estudamos lá atrás, essas áreas industriais aí, elas eram áreas poluídas, assim. Então, o que que necessitou nesse momento? De uma urbanização desses espaços, já que eles iam ser reconstruídos, necessitou de uma urbanização para atender às necessidades das pessoas. Então, essa época aí, ela ficou conhecida como a época do funcionalismo. O que que é o funcionalismo? Então, é você criar espaços arejados, espaços onde tinha um acesso mais tranquilo. Então, eles criaram regras, né, para a concepção desses novos espaços. Então, para construir esses novos espaços, aí os arquitetos eles também se aliaram aos artistas, porque os espaços, além de funcionais, nessa urbanização da cidade e as construções, elas deviam não só ser funcionais, como também contemplar a parte estética. Então, os artistas tiveram um papel importante, tanto que eles fizeram um tratado através de um manifesto lá que traçava as diretrizes que a arte deveria e a arquitetura, principalmente a arquitetura, deveria tomar a partir desse momento. Então, esse tratado aí ficou conhecido como a Carta de Atenas. Então, aqui na página 10 tem um trecho aqui da carta que vocês devem ler e responder duas perguntas que tem aqui. Bom, pessoal, nesse momento aí vários artistas eles se destacaram, então. Então, por exemplo, aparece o Le Corbusier, aparece o Walter Gropius na Alemanha, o Vladimir Tatlin na Rússia e o Frank Lloyd Wright nos Estados Unidos. Então, esses artistas, eles estavam preocupados, né, nesse momento houve um diálogo dos artistas com a indústria para produção de objetos que fossem que eles necessitavam ali no dia a dia e que também atendessem a essa demanda da indústria, e, por exemplo, vigas de ferro, que todos esses materiais que iam ser usados na arquitetura, nessas novas linhas da arquitetura. Então, a arquitetura desse momento aí ficou conhecida
como arquitetura racionalista. Então, aqui na página 72 e 73, nós vamos ter 3 imagens aqui de 3 obras, né? Uma é do Le Corbusier, que ele é um projeto aí do Le Corbusier, a gente já vai perceber as linhas modernas. Aí na imagem de baixo, um outro auditório na Finlândia, que é de um arquiteto francês, Alvar A. Aito. E aqui a Casa da Cascata, que é nos Estados Unidos, né? Um projeto do arquiteto Frank Lloyd Wright. Então, depois aqui tem 2 perguntinhas também para vocês responderem na página 73. E o que nós vamos ver aqui nessa próxima, aqui na página 75, é que é um projeto aqui também do Le Corbusier, e a gente vai ver como esse projeto aqui ele se parece muito assim com os projetos ali da cidade de Brasília. Porque o Le Corbusier, ele vem para o Brasil, né, na época que está sendo construída Brasília. Tanto que a obra do Oscar Niemeyer sofre influência direta dele, assim. Então, nós vamos ver a influência do Le Corbusier principalmente em 2 prédios. Uma é no Ministério da Educação e Saúde, na cidade do Rio de Janeiro, e a outra no Palácio do Congresso Nacional, na cidade de Brasília. Então, aqui tem a foto, ó, do Palácio do Congresso Nacional, que é uma construção belíssima, e tem a influência do Le Corbusier, então, aqui na construção desse palácio. Então, aqui ele fala para vocês fazerem uma pesquisa, para vocês ampliarem, né, o conhecimento arquitetônico aí de outras obras do Le Corbusier. Então, o Le Corbusier, ele era assim um arquiteto fantástico, tanto que o texto aqui ele fala muito, né, desse artista, porque o Le Corbusier ele achava assim que a arquitetura ela nunca deveria se distanciar da natureza e nem da evolução da humanidade, né, a caminho da modernidade. Então, ele era assim um urbanista, assim, ele resolvia problemas de espaço, ele tinha assim uma inteligência ímpar, assim, o Le Corbusier. Isso está demonstrado nos projetos que ele realizou. Então, a gente vai ver aqui que agora na Alemanha, né, vai surgir uma escola, a primeira escola, onde se reuniu ali vários tipos de artistas, né, incluindo arquitetos, desenhistas, pintores, músicos, coreógrafos. Todas as linhas da arte estavam contempladas nessa escola, e que é a Bauhaus. Então, essa escola foi uma das principais escolas que traçou também, né, os caminhos da arquitetura e fez assim uma série de traçados por onde a arquitetura deveria tomar o seu caminho. Então, o que eles achavam? Eles achavam que os artistas eles deveriam estar dentro das escolas para ensinar todo esse conhecimento para as pessoas. E essa escola, assim, ela se intensificou quando chega o Kandinsky e o Paul Klee ali. Eles vão dar uma repaginada na Bauhaus, e aí ela vai, assim, tomar um rumo que ela tomou lá, né, ali no começo do século XX, foi uma das principais escolas de arquitetura ali. E depois o que dentro da arquitetura, o que a Bauhaus primava? Pela construção atrelada à arte e à funcionalidade dos espaços. Por exemplo, um espaço ele deveria contemplar beleza e ter o conforto também para as pessoas. Não só nos espaços, mas também na hora de criar os objetos, essas ideias não podiam nunca ser deixadas de lado. Então, isso funcionou muito bem, né, a escola Bauhaus, até quando o Hitler, com o nazismo, ele vai e destrói a Bauhaus, ele fecha a Bauhaus, né? E então termina aí com o nazismo, termina a Bauhaus, mas depois, mais para frente, um grupo de ex-alunos e professores, eles vão retomar a Bauhaus e reconstruir,
Tanto que hoje ela é uma das principais escolas de arquitetura ali da Alemanha. Então aqui, pessoal, na página 78, tem um exercício que ele vai estar ligado a todas essas ideias desenvolvidas de espaços aí e de percepção de texturas que foram desenvolvidas ali dentro da escola Bauhaus. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma folha de sulfite, fazer uma margem bonitinha, depois dividir essa folha em quatro partes iguais, né? Um risco uma linha vertical e uma linha horizontal. O primeiro espaço vocês vão deixar em branco. Depois, o segundo espaço, vocês vão fazer linhas horizontais, pode ser de meio e meio centímetro, né, que é a orientação que eles dão aqui. O terceiro espaço, vocês vão fazer também nessa mesma proporção, só que com linhas verticais. E o último espaço, vocês vão pintar de preto. Então, vai ter um espaço branco, um espaço preto, e esses dois, com linhas horizontais e verticais, vocês devem pintar intercalado, né? Vai ficar uma linha branca, uma preta. Então, vai dar para vocês terem uma ideia, né? Aqui do lado fala, até na hora de conceber objetos, conceber espaços, como que esse exercício aqui ajudou os arquitetos a criarem também, a conceberem essas novas ideias da Bauhaus. Depois aqui vai ter outro exercício que vocês não precisam fazer, na página 80 e 81. Depois ele vai falar aqui do Schemmler, que era um artista que fazia parte ali da Bauhaus, que ele vai fazer um espetáculo grandioso, assim, que contempla vários tipos de encenação, né? Dança com varetas, dança com metais, dança de gestos, e ele vai criar um figurino especial para desenvolver esse espetáculo aí. E o figurino tem dois deles aqui, mas se vocês pesquisarem na internet, vocês digitam lá figurino da Bauhaus de Oskar Schlemmer, vocês vão ver assim que maravilhoso que é o figurino dele, todo assim geométrico, né? Então, essa coisa da geometria tá sempre ligada, né, aos conceitos da Bauhaus também, porque eles se utilizavam da geometria euclidiana na hora da concepção dos espaços também, que era o uso dessas principais figuras geométricas, que é o cone, a esfera, o cilindro. Então, são ideias que estão dentro aí da concepção dessa escola alemã e da Bauhaus. Depois, aqui na página 83, ele vai falar do construtivismo russo. Então, o Vladimir Tatlin, ali, que foi o principal arquiteto russo, e juntamente com outros arquitetos, eles achavam que, por exemplo, uma construção ela deveria não só contemplar essa parte da funcionalidade e da estética, mas como que se você olhasse para um prédio e você visse ali uma escultura naquele prédio. Então, tem um exemplo aqui que ele dá na página de uma maquete, né, de uma torre que deveria ser construída. Na verdade, essa torre ela nunca chegou a ser construída, né? Porque os materiais, etc., ficou uma coisa assim impossível de ser construída. Então, para que quando você olhasse para o objeto, você visse ali para uma construção, você visse ali uma obra de arte. E essa ideia ela vai ganhar o mundo quando um projeto ele ganha aquela exposição internacional de artes decorativas. Então, tem o projeto aqui na página 84, ó, a gente vai ver que o quê? Que além dessa parte aí onde deveria funcionar tal, ele tem uma torre ali do lado que é uma coisa decorativa, assim. Então, tem não só a funcionalidade e a estética do prédio, mas também tem algo ali que lembrasse uma escultura, uma coisa assim. O construtivismo, ele trabalha dentro dessa linha. E depois, mais para frente, aqui nós vamos ver também, né, para fechar um pouco essa ideia, é que os objetos criados ali para Bauhaus, tanto na construção civil, né, dos prédios tal, como nos móveis,
eles teve que ter um diálogo aí dos artistas com a indústria. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente olhar essa cadeira aqui, ó, que é uma cadeira chamada cadeira Vassili, que foi dado esse nome em homenagem ao Kandinsky, que o nome dele era Vassili Kandinsky. A gente vai perceber o quê? Que é uma cadeira feita de aço tubular e o encosto, o assento dela são de couro. Então, são objetos assim, móveis totalmente confortáveis e que estão assim na direção oposta daqueles móveis que tinha lá no século XVIII, por exemplo, aquele estilo Luís XV, que é muito usado até hoje, né, aí na decoração de ambientes, mas são móveis assim muitas vezes feitos à mão, né, que usam tapeçaria. Então, esses móveis aqui desenvolvidos pela Bauhaus, eles dialogam totalmente com a indústria. A gente vai ver que essa cadeira aqui, Vassili, ela é produzida até hoje pela indústria. Então, é muito fácil você entrar numa loja de decoração, uma loja requintada e encontrar essa cadeira Vassili aqui, tanto como a cadeira chaise longue do Le Corbusier, que é uma cadeira que foi desenhada em 1928 e ela é reproduzida até hoje. É comum a gente encontrar aí. Eu mesma já entrei numa casa, dei de cara com aquela cadeira, eu só tinha visto em livros, né? De arte, etc. Aí encontrei uma vez numa casa que eu entrei, onde eu fui fazer uma cortina. Então, esses objetos desenvolvidos lá na Bauhaus são feitos até os dias de hoje. Então, são objetos assim funcionais. Então, o que que tem ali? Tem beleza, tem conforto e etc, né? Tá cheio de conceito aí nesses objetos criados pela Bauhaus. Então, para sintetizar essa ideia das construções, né? Construções, o que? A urbanização dos espaços, espaços que atendam às necessidades das pessoas, e também na concepção dos móveis que sejam confortáveis e tenham aí um toque de beleza também. Então, dessa maneira, gente, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido esse capítulo, né, que é bem interessante, né, que trata da arquitetura funcional e dessa parte de mobiliário. E qualquer dúvida que vocês tenham, a gente tira depois na nossa live. Eu acho importante vocês lerem o texto na íntegra, porque tem muito detalhe que passa batido, porque são muitos detalhes, né, pessoal? E tem um exercício que eu quero que vocês façam também aqui da página 87, que vocês vão criar uma cadeira. Que tipo de cadeira que você gostaria de sentar na sala de aula? Aí você vai imaginar aí a sua cadeira, o material que ela vai ser feita, você vai detalhar ali do lado, né? Puxar setas, escrever, olha, material empregado, couro, madeira, ferro, que material que você usou, o que que você vai necessitar, você vai ver se alguma indústria vai ser capaz de comprar a sua ideia, né, para desenvolver esse projeto aí, porque o que os alunos mais necessitam é ter um bom conforto ali, né, na hora de sentar, porque vem essa enxurrada de informações, né, que os professores trazem. Então é isso que eu espero de vocês, né, a criação de uma cadeira aí. E eu vou ficando por aqui então, tá bom? Então, esses dois exercícios para vocês postarem lá na plataforma, aqui na plataforma, e mais os 3 exercícios que eu vou colocar de questões alternativas, tá bom? Então, uma ótima semana para vocês. Um beijo grande para cada um. Tchau, tchau.